Renata nasceu sob um céu de sol inclemente, no interior de São Paulo, onde a terra vermelha grudava nos pés descalços como uma marca de destino. A casa de madeira irregular, com frestas por onde o vento assobiava à noite, abrigava uma família de 7 pessoas e mais uma dignidade que teimava em não se render. A mãe, Dona Marta, lavava roupa para os doutores da cidade, e as mãos calejadas dela contavam histórias que Renata ainda não sabia decifrar. A pobreza era uma sombra que não saía de perto. Renata lembrava do cheiro do feijão cozido por horas, engrossado com farinha para render, e do silêncio que vinha quando o prato vazio ainda latejava de fome. Mas havia algo naquela menina magricela, de tranças apertadas e olhos grandes, que já anunciava a força que a vida ainda não havia corroído. Ela aprendera cedo que chorar não enchia a panela, mas também não esquecera o conselho da mãe, dado entre um suspiro e outro. Mulher, que casa cedo, casa com o destino, e destino às vezes é outro nome para solidão. Mas o coração de Renata, aos 17 anos, batia forte por João, um rapaz de sorriso fácil e mãos pesadas. Ele prometera um mundo que ela mal conhecia, uma casa própria, um nome respeitado, um futuro. Dona Marta viu o perigo antes dela, mas a filha, ávida por escapar daquela vida estreita, não quis ouvir. O casamento foi rápido, feito na igreja da cidade com um vestido emprestado e um buquê de flores do campo. O primeiro tapa veio antes mesmo de a lua de mel acabar. João disse que ela olhara demais para o primo dele durante a festa. Depois vieram as humilhações. O dinheiro controlado, as roupas rasgadas sem querer, as portas trancadas quando ela tentava sair. Renata começou a entender aos poucos que aquele amor era uma gaiola e que ela, como a mãe, estava aprendendo a sobreviver em silêncio. Mas havia uma pergunta que não saía da sua cabeça, mesmo nas noites mais escuras. Até quando? Os anos se arrastaram como corrente e Renata descobriu que o pior do casamento não eram os socos. Era o silêncio entre eles. João não batia sempre, mas sua presença era como um inverno que nunca acabava. Ele controlava o dinheiro, as amizades, até as palavras que ela podia dizer. Você não sabe de nada. Ele cuspia quando ela sugeria um concerto na casa ou um remédio para a febre da filha pequena. A primeira vez que ela tentou ir embora, ele a arrastou pelo braço e jogou-a contra o balcão da cozinha. Você acha que alguém vai querer uma mulher rasgada como você? Ela olhou para as próprias mãos, mãos que lavavam, cozinhavam, acalmavam crianças, e viu apenas o que ele dizia que ela era: nada. Mas havia uma fagulha que nem João conseguiu apagar. Renata começou a guardar moedas em um pote de café velho, escondido atrás dos sacos de feijão. Cada troco que sobrava do mercado, cada venda de doces que fazia para as vizinhas, era um passo invisível em direção a algo que ela nem sabia nomear ainda. Então veio a noite que mudou tudo. João chegou bêbado, como sempre, mas dessa vez a filha de Renata, Maria, agora com 6 anos, correu para protegê-la. Não bate na minha mãe! A menina gritou, e o silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. João hesitou, e Renata viu pela primeira vez o medo nos olhos dele. Não era medo dela. Era medo de que a filha um dia crescesse e contasse ao mundo o que acontecia dentro daquelas paredes. Na manhã seguinte, com o corpo ainda latejando da surra da noite, Renata olhou para Maria brincando no quintal e sentiu algo novo. Raiva. Não. A raiva que queima e depois some, mas a que fermenta e vira coragem. Eu não vou deixar ela achar que isso é amor, pensou. Foi quando o pote de café ficou pesado o suficiente. A madrugada cheirava a terra molhada, quando Renata colocou os pés para fora da casa pela última vez.
Nas costas, uma mochila com roupas usadas, o pote de café com suas economias e Maria, enrolada em um casaco grande demais, ainda sonolenta. "A gente vai viajar, filha?" a menina perguntou, e Renata engoliu o nó na garganta antes de responder. "Vamos." O ônibus balançava nas estradas esburacadas do interior enquanto o sol nascia, e ela não olhou para trás. Sabia que João acordaria e perceberia, e o pensamento disso fez seu estômago embrulhar. Mas havia algo mais forte que o medo agora. A certeza de que, se ficasse mais um dia, ou ela ou Maria acabariam mortas. A cidade grande a recebeu com indiferença. Santos, com seu porto e suas praias, era um mundo de concreto e gente apressada. Nos primeiros dias, dormiram em banco de praia, escondidas entre banhistas. Renata vendia brigadeiros em semáforos, contando cada moeda como se fosse um pedaço de liberdade, até que uma senhora de cabelos brancos, dona de uma sorveteria pequena, reparou nela. "Você trabalha direito, não fica me olhando com esses olhos de cachorro batido", a mulher disse, mas estendeu um prato de comida. Dona Isabel tinha a dureza de quem conheceu a vida, mas também a generosidade de quem sabia o que era fome. Ofereceu a Renata um emprego ajudando na sorveteria, mas se chegar atrasada uma vez, está fora. Foi ali, entre baldes de sorvete, derretendo e o barulho das crianças na praia, que Renata começou a se reconstruir. Aprendia rápido. Descobriu que sorvete de limão vende mais no calor, que turista paga mais caro se você sorrir, e que sua mão tinha jeito para negociar. Mas as cicatrizes não sumiram. Às noites, Maria acordava gritando, e Renata ainda se encolhia ao ouvir passos pesados na rua. João não a achara, ainda. Mas ela sabia que a liberdade era uma luta diária, não um presente. E então, ano depois da fuga, veio a ideia. Por que não vender meus próprios sorvetes? O cheiro doce do leite condensado fervendo enchia o quarto minúsculo que Renata agora chamava de lar. Maria, sentada no chão, ajudava, ou pelo menos tentava, a embalar os picolés caseiros em saquinhos plásticos. "Mãe, esse aqui tá saindo torto." A menina ria. E pela primeira vez em anos, Renata sentiu que o riso delas não era um crime. Mas fazer sorvete em casa era uma coisa. Vender na rua, outra completamente diferente. O primeiro dia com o carrinho improvisado, uma velha geladeira de isopor amarrada com cordas em um carrinho de feira, foi um desastre. O sol derreteu, metade da produção antes do meio-dia, e um fiscal da prefeitura quase a multou por estar no lugar errado. Renata voltou para casa com o dinheiro contado. Mal dava para o ônibus de volta. Foi então que ela percebeu que precisava de mais que coragem. Precisava de estratégia. Passou noites acordada, anotando em um caderno escolar de Maria, pontos com sombra, horário que a praia enche, sabores que os turistas perguntam. Dona Isabel, a dona da sorveteria, viu a dedicação e, num gesto inesperado, ofereceu um freezer usado. "Não é esmola, você me paga quando puder", disse, com aquele jeito bruto que já não assustava mais Renata. Aos poucos, o carrinho deixou de ser um símbolo de desespero e virou um território conquistado. Renata decorou o freezer com adesivos coloridos, criou um cartaz à mão, "Sorvete da Renata, feito com amor", e começou a experimentar sabores novos. O de maracujá com pimenta, uma ideia que surgiu de um sonho maluco, virou sensação entre os vendedores da praia. "Tu é braba, hein, morena?" Um pescador elogiou, e ela sorriu sem abaixar os olhos. Mas nem tudo eram vitórias. Havia dias em que o calor estragava tudo. Dias em que homens achavam que comprar um sorvete dava direito a um assédio, e noites em que o cansaço parecia maior que ela. Mas Renata
Lembrava do cheiro da terra vermelha, das mãos da mãe lavando roupa alheia, do gosto de sangue na boca depois de uma surra, e seguia em frente. Até que um dia, um cliente diferente apareceu. Era uma tarde abafada de verão, quando o homem de terno apareceu na areia da praia, suando e claramente perdido. "Um sorvete para refrescar, senhor?" Renata ofereceu, ajustando o chapéu de palha que protegia seu rosto do sol. O homem aceitou, mas ao provar o picolé de coco queimado com canela, seus olhos se arregalaram. "Isso aqui é caseiro? Quem fez?" Renata sentiu o coração acelerar. Aquele não era um turista qualquer. Marcos era dono de uma pequena rede de cafés em São Paulo e estava em Santos justamente procurando fornecedores locais para um projeto novo, Sabores do Litoral. Ele queria algo autêntico, que contasse uma história. E o sorvete de Renata, feito com ingredientes simples, mas com um toque que só quem conheceu a fome e a criatividade da escassez poderia ter, era exatamente o que ele procurava. "Se eu te pedir 200 picolés por semana, você consegue entregar?" O mundo parou por um segundo. Renata olhou para o freezer velho, para as mãos calejadas de tanto ralar coco, para Maria, que agora assistia à cena com os olhos brilhando. "Consigo." Ela respondeu, mas a voz falhou. Era mais do que uma encomenda. Era um salto que ela nem sabia ser possível. Naquela noite, na cozinha apertada, Renata e Maria viraram a madrugada ralando, cozinhando e embalando. A vizinha do andar de cima, Dona Cida, apareceu para ajudar depois que ouviu o rebuliço. "Menina, você está fazendo história!" ela disse, misturando a massa do picolé de milho verde com erva doce. Renata não respondeu, mas sorriu. Pela primeira vez, ela se permitiu pensar: e se isso der certo? Mas o passado ainda a assombrava. 2 semanas depois, enquanto carregava caixas no ponto de ônibus, ela viu uma figura familiar parada do outro lado da rua. Um chapéu cobria o rosto, mas a postura era inconfundível. João. O ônibus passou, bem na hora em que Renata precisou desviar os olhos. Quando olhou de novo, a figura havia sumido na multidão. Foi minha imaginação? Ela apertou as caixas de sorvetes contra o peito, como se elas pudessem protegê-la. Mas o cheiro de álcool, barato e o eco daquela voz rouca, "Cadê você, sua ingrata?", ficaram grudados todo dia. Naquela noite, trancou a porta 3 vezes e empurrou o armário contra ela, como fazia nos piores tempos. Maria, agora com 9 anos e os olhos mais velhos que deveriam ser, assistiu em silêncio. "Ele não vai nos achar, mãe", a menina disse, mas as mãozinhas dela tremiam ao segurar o ursinho de pelúcia. Foi então que Renata percebeu. Ela não era mais aquela mulher que se escondia. Tinha uma filha para proteger, um negócio para cuidar, clientes que dependiam dela. No dia seguinte, foi à delegacia. A polícia não prometeu milagres. "Sem ordem de restrição, não podemos fazer nada, senhora." Mas um delegado mais velho, ao ver Maria encolhida no banco, deu um conselho entre dentes. "Muda o trajeto, o horário e compra um spray de pimenta." Renata fez mais que isso. Marcou reunião com Marcos no café dele no centro e, pela primeira vez, contou a verdade. "Preciso entregar os sorvetes em outro lugar. Tem um homem me procurando." Para sua surpresa, ele não hesitou. "Minha loja tem câmeras e seguranças. Pode deixar as encomendas aqui." João apareceu de novo, sim. Uma tarde, ele surgiu como um fantasma na porta do pequeno galpão que Renata alugara para a produção. Mas ela estava pronta. Com o telefone na mão discando 190 e 2 vizinhas vendedoras de acarajé atrás dela. "Tá com problema, campeão?" João recuou.
Você vai se arrepender, ele rosnou, mas pela primeira vez Renata riu. Já me arrependi de ter te conhecido. Agora sai da minha porta. O negócio floresceu. Marcos a apresentou a outros donos de restaurante e os sorvetes da Renata viraram sensação. Mas a maior vitória veio num envelope manchado de café. O divórcio finalmente saíra. João não assinara por amor, mas por vergonha. Um amigo dele vira a reportagem no jornal local sobre a ex-favela que virou empresária. 10 anos depois daquela primeira fuga, Renata parou diante da loja de vidros fumês e letreiros luminosos. Sorvetes artesanais raízes, lia-se em letras douradas sobre um fundo azul marinho. Dentro, freezers modernos exibiam picolés em formas de frutas tropicais. E nas paredes, fotos em preto e branco contavam uma história. A menina descalça na terra vermelha, o carrinho de sorvetes improvisado, a primeira feira gastronômica onde fora reconhecida. Maria, agora uma jovem de 19 anos, com os mesmos olhos determinados da mãe, ajustava o tablet no caixa. Tá vendo, mãe? A encomenda para São Paulo já bateu 300 unidades, ela disse, orgulhosa. A menina que um dia chorava com pesadelos agora cursava a administração e trazia ideias ousadas para o negócio. Vamos fazer um sabor novo, jabuticaba com manjericão. Parece estranho, mas confie. Renata sorriu, passando os dedos sobre o balcão de mármore, liso, frio, tão diferente da madeira rachada da casa onde nascera. Aquela loja era mais que um negócio, era uma resposta. Uma resposta à mãe, que morrera sem ver a filha livre, mas que deixara em ela a semente da resistência. Uma resposta a João, cujo paradeiro ela nem sabia e já não importava. E, principalmente, uma resposta àquela menina assustada que um dia achou que não valia nada. O telefone tocou. Era Marcos, agora seu sócio, na expansão para Minas Gerais. Renata, o pessoal da revista quer te entrevistar. Querem chamar você de a empreendedora que transformou dor em sabor. O que acha? Ela olhou para Maria, que empacotava uma encomenda com fitas coloridas, e para a foto de Dona Marta em uma moldura discreta no caixa. Fala que topo, mas com uma condição. Quero que a matéria fale sobre rede de apoio. Ninguém consegue nada sozinho. Naquela noite, ao fechar a loja, Renata pegou um picolé de umidade, o primeiro sabor que criara, e sentou na calçada. A praia ao longe respirava com o vai e vem das ondas, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu pressa de chegar em lugar nenhum. A vida agora era como seus sorvetes, às vezes azeda, às vezes doce, mas sempre, sempre digna de ser saboreada.